Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre gratos a Deus. Se não fosse pelo Senhor, pelo Criador, jamais estaríamos aqui. E nem você estaria assistindo esta mensagem. Precisamos agradecer a Deus o oxigênio, a água, o alimento, o dom da vida. Precisamos ter um espírito de gratidão para com o nosso Deus. Estamos tratando de uma série de mensagens sobre quem foi Jesus e algumas quem foi Jesus no Velho Testamento. Eu quero ler um texto aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 4. Olha só, Novo Testamento, mas veja de onde ele está falando, de quem ele está falando. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 4, diz assim, ó: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e, por ela, depois de morto, ainda fala. O autor de aos Hebreus, para explicar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para explicar o cristianismo, ele usa o Velho Testamento. Nós não temos como explicar uma história pelo fim. Nós não temos como deixar uma explicação concreta se trouxermos apenas metade dos fatos ocorridos. Se eu pegar uma carta e ler somente o primeiro parágrafo, a pessoa não vai entender o que diz o resto da carta e a conclusão. Se eu pegar uma carta e ler somente o último parágrafo, a conclusão, a pessoa não vai entender qual era o assunto que aquela pessoa estava tentando explicar à outra. Então, assim é a Bíblia. É um livro completo. Para entender Jesus Cristo, precisamos entender o Velho Testamento. O autor de aos Hebreus, explicando que você só pode se entregar a Cristo pela fé, ele menciona os homens do Velho Testamento. No capítulo 11, verso 4, ele fala pela fé Abel. No capítulo 11, verso 5, ele fala pela fé Enoque. No capítulo 11, verso 7, ele fala de Noé. No capítulo 11, verso 8, ele fala de Abraão. No capítulo 11, verso 11, ele fala de Sara. No capítulo 11, verso de número 18, ele fala de Isaac. No capítulo 11, verso 20, ele fala de Jacó. No capítulo 11, verso 22, ele fala de José. No capítulo 11, verso 23, ele fala de Moisés. No capítulo 11, verso 31, ele fala de Raabe, a meretriz. No capítulo 11, verso 32, ele fala de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas e outros. Então, o autor, para explicar Jesus, ele menciona toda uma história, todo o Velho Testamento. Quer ver um outro fato interessante, um outro personagem bíblico que faz o mesmo? No livro de Atos, mencionado aqui por Estevão, capítulo 6, perguntaram sobre a fé de Estevão. No capítulo 6, verso 6. Deixa eu achar aqui. Capítulo 6, verso 6, 7 e 8, só para vocês entenderem. Olha o que diz. E apresentaram ante os apóstolos, a estes, orando, lhe expuseram as mãos. Verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 10 e 11. E não podiam resistir à sabedoria, e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então só encontraram um meio de derrubar Estevão. Levantaram falsas testemunhas, dizendo que ele teria blasfemado contra Deus. E aí levaram Estevão até as autoridades. Quando Estevão chega diante das autoridades, ele pede a palavra. O que Estevão faz? O mesmo que o autor de aos Hebreus fez. Ele começa falando de Abraão,
de Isaac, de Jacó, de Moisés no Egito. Ele começa a mencionar todos os personagens do Velho Testamento. Quando chega no fim, ele fala sobre Jesus. Ele diz: vocês o mataram. Vocês são assassinos. Que autoridade Estevão tinha? Ele mencionou toda a história do Velho Testamento apresentando Jesus, apresentando a fé daqueles homens, em quem eles criam, para chegar no personagem Jesus. E é isso que eu quero fazer com vocês, mencionar o Velho Testamento, mostrando Jesus, apresentando Jesus, para chegar no Novo, com um entendimento melhor e mais claro das Sagradas Escrituras. Então vamos lá para Gênesis capítulo 4, onde fala da história de Abel, mencionada pelo autor de aos Hebreus, tá? O autor de aos Hebreus fala pela fé Abel. Então, pela fé Abel. O que aconteceu no capítulo 4? Só podemos entender o capítulo 4 se entendemos 1, 2 e 3. Adão e Eva foram tentados. Todos conhecem a história. Eva aceitou a tentação, caiu e o pecado entrou no mundo. Deus amaldiçoou a serpente, Deus lançou o castigo sobre Eva, até creio a maldição também, porque é uma sequência do texto. A exegese diz que no mesmo texto é uma maldição. Na sequência, o homem depois amaldiçoou a terra. O que Deus fez com Adão e Eva? Expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E a Bíblia diz que colocou ali um querubim, um anjo com a espada na entrada, porque eles jamais poderiam voltar. Por que Adão e Eva não poderiam voltar? Porque ali no jardim do Éden tinha a árvore da vida. Eles provaram da árvore do bem e do mal, mas no jardim do Éden tinha a árvore da vida. E se eles provassem da árvore da vida, eles seriam pecadores eternos, não iriam morrer e viveriam em pecado. O que Deus fez com Adão e Eva? Expulsou. Deus foi lá e sacrificou um animal. Tirou a pele de um animal. Não se pode tirar a pele de um animal sem que ele morra. Então Deus sacrificou um animal. Essa foi a primeira morte na história. Deus sacrificou o animal, foi lá e cobriu Adão e Eva. Deus deu a cobertura, a propiciação, a salvação a Adão e Eva. Só que eles foram expulsos. Adão e Eva sendo expulsos, Caim e Abel nasceram fora do jardim do Éden. Caim e Abel nasceram fora, distante da árvore da vida. Caim e Abel não tinham direito de estarem próximos de Deus. Caim e Abel estavam afastados de Deus para sempre. Adão e Eva ensinaram a Caim e Abel como o método, a maneira de se aproximar de Deus. O salário do pecado é a morte. Foi a maneira que Deus determinou. Foi a maneira que Deus preparou para o homem se aproximar dele. Não existe outra maneira. O que Adão e Eva fizeram? Vestes, tentando se esconder de Deus. Eles se esconderam e prepararam vestes para eles. Deus reprovou. Deus não aprovou o método de Adão e Eva. Quando Caim e Abel agora, já homens adultos, cresceram, eles foram levar uma oferta até Deus. Eles foram se aproximar de Deus. O que Caim fez? Pegou o melhor das suas plantas, da sua plantação e levou para Deus. O que Abel fez? Pegou um animal, sacrificou e apresentou a Deus. Abel era menos pecador que Caim? Não. Abel tinha o mesmo pecado de Caim. Eles eram pecadores afastados de Deus. Os dois nasceram fora do jardim do Éden. Toda a raça humana agora está afastada de Deus. Todos. Não tem como se aproximar de Deus. Mas Abel aprendeu a maneira certa. O salário do pecado é a morte. Quando ele sacrificou um animal, o que Abel percebeu? Ali teve uma morte de um animal. É o preço do pecado. Todo o Velho Testamento há sacrifício de animais. É o preço do pecado. Deus está mostrando ao ser humano. O salário do pecado é a morte.
Um dia Cristo iria morrer na cruz do Calvário. Deus estava ensinando desde Adão e Eva, para que eles pudessem tomar a decisão certa o dia que chegasse em Cristo. Mas alguns tomam a decisão errada, como Caim. Caim tentou da sua maneira chegar até Deus. Deus não aceita. Não existe obra humana que possa chegar, se aproximar de Deus. Quando Deus separou o homem por causa do pecado, não tem como voltar a Deus, a não ser pelo único método preparado pelo próprio Deus, que o salário do pecado é a morte. Hoje, o único meio, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Agora veja só que interessante. Deus aceitou o sacrifício de Abel e Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Vamos ver alguns versos aqui no capítulo 4, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. O que acontece, irmãos? Deus é soberano, Ele é dono, Ele que manda. O único método de se aproximar de Deus, com sacrifício, a morte. E o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Naquela época Ele sacrificou um animal. Ele percebeu que tinha, para se aproximar de Deus, tinha que ter o sacrifício, tinha que ter morte, tinha que ter o sacrifício de um animal, de um ser vivo. Caim não quis fazer isso. Caim tentou da sua maneira. Impossível se aproximar de Deus. O que aconteceu com Caim? Correu e matou seu irmão Abel. Aqui nós estamos vendo a semente de Caim e Abel. Qual seria o descendente? Seria Abel, a semente do Senhor Jesus Cristo. Mas e agora que Abel morreu? Qual seria o descendente da semente? O texto mostra em seguida que Deus deu mais uma chance a Caim. Deus pergunta a Caim. Vamos ver o versículo de número 9. Verso 9 diz assim, ó: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Deus dá uma chance a Caim. Se ele reconhece, Deus poupava a vida dele. Mas Caim não reconheceu. Caim rejeitou, lamentavelmente. Deus agora vai expulsar Caim, ele vai embora, e Caim pergunta algo a Deus. Deus diz assim, ó, no versículo 10 e 11. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão. Deus, irmãos, olha para Caim e dá uma chance. Se Caim entende a chance que Deus dava, Caim estava liberto, mas Caim não aceitou. Vamos ver o versículo de número 7. Olha o que diz o verso 7. Se bem fizeres, não é certo que será aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado jaz à porta. Todo mundo nasceu separado de Deus. Só tem uma maneira, o sacrifício. Essa passagem de Caim e Abel mostra uma maneira de se aproximar de Deus. Deus está ensinando o pessoal, o povo no Velho Testamento, para chegar no dia da crucificação do filho dele, todo mundo compreender e se entregar a Jesus Cristo. Pense, Caim foi expulso, Caim montou uma família distante de Deus. As duas sementes vêm de Eva, de Caim e de Abel. Agora vai nascer um outro filho, Adão e Eva. Esse outro filho vai levar a genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vemos aqui, Jesus não vem nem de Caim, nem de Abel.
Vamos guardar isso para compreender a história do nosso Salvador. Aqui estava o princípio do sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, se não houver o sacrifício, não há como se aproximar de Deus. Que Deus abençoe cada um, abrindo o entendimento, para que você possa compreender mais e mais a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Pai, quero te agradecer por esse momento, agradecer pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Ajuda-nos a entender os fatos, ó Deus, desde o Velho Testamento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento e poder explicar melhor às pessoas quem é o Senhor Jesus Cristo. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.